Meu nome é Isabela Reis e tenho 35 anos. Na noite em que contei aos meus pais que ia me casar com um pai solteiro sem dinheiro, minha mãe olhou para a filha dele, de 6 anos, sentada à nossa mesa, e disse, bem alto para todo mundo ouvir, que nós não íamos carregar bagagem extra. Depois ela me deu uma escolha: sair com ela ou nunca mais voltar para casa. Eu fiquei. Durante 9 anos, eles devolveram todo o cartão de aniversário que aquela menina mandou, carimbado como devolução ao remetente. Contaram para a família inteira que eu tinha abandonado meu pai moribundo por um homem que cortava árvores e consertava telhados. E eu carreguei essa culpa como uma segunda coluna. Depois, a empresa do meu marido abriu capital na bolsa. No papel, valíamos 44 milhões de reais. 9 dias depois, minha mãe e minha irmã apareceram com uma lista de exigências digitada. Meu marido leu tudo uma vez, bem devagar, e sorriu. Elas não faziam ideia de que a frase exata que escreveram para me envergonhar tinha acabado de entregar a única coisa capaz de derrubar toda a história que elas haviam construído. Antes de continuar, se você é novo por aqui, deixa o like e se inscreve. Ajuda mais do que você imagina. E comenta de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio todos os comentários. Para entender como minha mãe conseguia olhar para uma criança e chamá-la de carga, você precisa entender a casa em que cresci. Não éramos pobres. Essa era a primeira coisa que minha mãe fazia questão de deixar clara. Tínhamos a rua boa, a igreja certa, a cabana da família na serra que meu avô construiu com as próprias mãos. Na nossa casa, amor não era algo dado, era um salário. Você ganhava durante a semana e podia perder no fim de semana, e minha mãe fazia as contas. Minha irmã Tássia era 3 anos mais velha e vivia com o saldo positivo. Era ela quem aparecia nas fotos. Na estante da sala, havia 2 porta-retratos lado a lado, e nos 2 Tássia estava no centro, rindo, e eu ficava sempre na beirada, meio de lado, como se já soubesse onde era o meu lugar. Meus pais tinham orgulho de Tássia, do jeito que se tem orgulho de um bom investimento. Falavam do futuro dela. Quando ela ficou noiva, minha mãe chorou no anúncio. Quando o casamento de Tássia desmoronou silenciosamente alguns anos depois, ninguém falou sobre isso, o que já dizia muito sobre como a nossa família lidava com uma verdade que não a favorecia. Meu pai, Ronaldo, me amava em silêncio. Quero ser justa com ele até hoje. Nunca levantou a voz para mim. Também nunca ficou na minha frente. Quando minha mãe decidia alguma coisa, ele tinha o hábito de dobrar o guardanapo em um quadradinho perfeito e estudá-lo como se aquilo exigisse toda a sua atenção. Aprendi a ler aquele quadrado. Significava que ele concordava com ela, ou que estava cansado demais para discordar, o que na nossa casa dava no mesmo. Minha mãe, Patrícia, se importava com a aparência das coisas. Ela não perguntava se uma pessoa era boa, perguntava o que ela fazia e quem era a família dela. A cabana fazia parte disso. Era a prova de que os reis sempre tiveram uma base sólida, sempre tiveram para onde ir, sempre tiveram algo para deixar de herança. Ela falava daquela cabana do jeito que outras pessoas falam de um título de nobreza, e eu cresci entendendo que um lugar podia valer mais que uma pessoa, desde que o lugar te fizesse parecer bem-sucedido. E eu virei a filha que guardava provas. Acho que começou como autodefesa, numa casa onde a história podia ser reescrita dependendo de quem minha mãe precisasse castigar naquela semana. Aprendi a segurar o que realmente tinha acontecido. Guardava cartões, guardava anotações. Guardava os bilhetinhos que provavam quem tinha dito o quê. Depois isso virou o meu trabalho. Eu trabalhava no departamento de sinistros de uma seguradora regional, conferindo o que as pessoas diziam que tinham direito contra o que elas realmente tinham assinado. Passava os dias provando o que as pessoas de fato haviam concordado. Nunca imaginei que um dia teria que fazer isso com a minha própria mãe.
Conheci o Wagner numa terça-feira de chuva, no balcão daquele escritório. Ele foi lá brigar contra o cancelamento de uma apólice. O seguro do imóvel alugado onde ele morava estava sendo cancelado e isso ameaçava o contrato dele. Ele tinha atravessado a cidade no horário de almoço para fazer uma pergunta que a maioria das pessoas tinha vergonha demais de fazer. Ele não tinha vergonha nenhuma. Colocou a pasta gasta no balcão e disse: "Eu não estou pedindo desconto. Estou pedindo para você ler o que eu realmente paguei." Tinha serragem nos braços e uma paciência na voz que não combinava com o cansaço no rosto. E atrás dele, numa das cadeiras de plástico perto da janela, uma menininha estava sentada com uma caixa de giz de cera e um livro de colorir, desenhando com uma concentração total. O nome dela era Duda, tinha 5 anos. Enquanto eu buscava a apólice do pai dela, ela levantou a folha e me mostrou sem eu pedir. Tinha desenhado uma fileira de árvores. Uma delas estava colorida de vermelho, em vez de verde. "Essa aí está doente", ela me disse, como quem constata um fato. "As vermelhas são as que você tem que ficar de olho." Eu não sabia ainda, mas ela tinha acabado de me entregar o formato inteiro do meu futuro num desenho de giz de cera. Só sorri e disse que era uma árvore muito bonita, e ela balançou a cabeça como uma profissional recebendo uma avaliação justa. Wagner Kessler não era um projeto meu. Quero deixar isso claro, porque do jeito que a história foi contada depois, dá a impressão de que eu fugi atrás de algum sonho romântico impossível. Ele era um homem cansado, com uma filha e uma caminhonete mais velha do que ela. Podava árvores, limpava mato, fazia o trabalho perigoso e nada glamouroso de cortar a vegetação que transforma uma casa em lenha quando o fogo sobe a serra. Ele tinha dívidas. Tinha um gênio curto que segurava com as próprias mãos e pediu desculpas as 2 vezes em que perdeu o controle. Ele me disse, na nossa terceira conversa de verdade: "Eu não sou uma boa aposta, Isabela." Falou como quem me devia um aviso. Aquela honestidade era o que me conquistava. Eu tinha crescido cercada de gente que nunca admitia um defeito, e ali estava um homem colocando os dele na mesa para eu decidir de olhos abertos. A mãe da Duda tinha ido embora quando ela era bebê. Wagner nunca falou mal dela, só dizia que ela não era feita para ficar, e que ele tinha decidido, muito tempo atrás, que a Duda nunca, em hipótese alguma, se sentiria culpada por isso. Eu me apaixonei pelo pai primeiro. Me apaixonei pela filha mais devagar, e foi mais difícil porque ela me fez merecer. Duda tinha um teste particular para os adultos. Quando eu ia visitar, ela ia até a janela conferir se o meu carro ainda estava lá. Ela não perguntava se eu ia ficar. Ela observava para ver se eu ficava. Então parei de prometer e comecei simplesmente a aparecer, sempre. Até que um dia percebi que ela tinha parado de ir até a janela. Quando finalmente os levei para conhecer minha família, disse a mim mesma que meus pais seriam ao menos educados. Eu tinha esperado meses. Adiei a apresentação porque uma parte de mim já sabia, mas me convenci de que, se eles apenas o conhecessem, se vissem a Duda, o carinho venceria. Sentamos à mesa da casa dos meus pais. Minha mãe fez 3 perguntas sobre o trabalho de Wagner e transformou cada uma delas num diagnóstico. Meu pai dobrou o guardanapo. Tássia me observava por cima da taça de vinho com uma expressão que na época eu não sabia identificar e hoje entendo perfeitamente. E Duda, com 6 anos naquele outono, ficou bem quietinha tentando usar o garfo certo. Esperei até a sobremesa para dizer que íamos nos casar. Minha mãe não olhou para mim, olhou para a Duda, e aí ela disse, não para a criança, mas por cima da cabeça dela, como se Duda fosse um móvel sendo discutido para a sala. Nós não vamos carregar bagagem extra, Isabela. Duda parou de mastigar. Tinha 6 anos, não era boba. Não sabia o significado exato da palavra, mas sabia a temperatura dela.
Sabia que tinha acabado de ser pesada e posta de lado. Depois, na cozinha, minha mãe me deu a escolha, sem rodeios. Ele e a bagagem dele, ou a minha família. E aí ela pegou a arma que usaria pelos próximos 9 anos. E pensa no seu pai, ela disse. No estado dele. Você vai mesmo fazer isso com ele agora? Foi a primeira vez que ouvi a frase, o estado do seu pai. Eu ainda não sabia que uma frase podia virar uma coleira. Fiquei firme. Saí daquela casa com Wagner e Duda, e não voltei mais. Caçamos naquele verão no quintal de Dona Fátima. Fátima era nossa vizinha, viúva, na casa dos 70 anos, que tinha decidido, sem pedir licença a ninguém, adotar nós 3. Ela nos emprestou uma toalha de renda que chamava de sua única herança. Tinha umas 12 pessoas ali. Elio, amigo de Wagner, que depois ajudaria a construir tudo, apareceu com uma mesa dobrável e um isopor e ficou até meia-noite consertando as luzinhas que ficavam dando curto. Wagner usou um paletó emprestado e Duda jogava pétalas de flor com a intensidade de quem desarma uma bomba. Antes do casamento, Wagner disse uma coisa que nunca esqueci. Se a sua mãe algum dia bater na porta, a gente abre. Eu não vou ser o motivo de você perder eles. Ele cumpriu isso. Por 9 anos manteve aquela porta destrancada, mesmo quando eu queria pregá-la fechada. Então mandei um convite para meus pais. Disse a mim mesma que estava dando uma chance a eles. Voltou 2 semanas depois, lacrado. Meu nome riscado com a letra da minha mãe, carimbado como devolução ao remetente, sem bilhete. Essa era a mensagem. Eu não valia nem o esforço de abrir o envelope. Guardei assim mesmo, velho hábito. Coloquei numa pasta e tentei não pensar no que aquilo significava. Aí começaram as ligações, e não eram para mim. Minha tia ligou, a voz baixa e ferida, perguntando como eu conseguia fazer isso com o meu pai, do jeito que ele estava. Uma prima mandou mensagem falando em rezar pelo meu pai e torcer para eu conseguir viver com as minhas escolhas. Fiquei sentada com o telefone na mão e percebi que minha mãe já tinha me enterrado numa história. E a história era que eu tinha abandonado um homem moribundo para fugir com um peão. E eu acreditei. Essa é a parte que ainda embrulha minha garganta. Eu estava cortada, sem nenhum jeito de ver meu pai, sem como conferir, e a culpa fez exatamente o que foi feita para fazer. Por que uma mãe mentiria sobre o próprio marido estar morrendo? Era monstruoso demais para inventar. Então eu carreguei aquilo. Duda carregava uma coisa também. Poucas semanas depois do casamento, ela me perguntou, bem baixinho, sentada na beirada da cama: eles foram embora por minha causa? Não dei um discurso. Ela tinha 6 anos. Discurso é para quem fala, não para quem escuta. Em vez disso, eu disse: eles foram embora por causa de quem eles são. Você foi o motivo de eu ter ficado. Depois fiz a coisa que realmente importava. Na manhã seguinte, cadastrei meu nome como contato de emergência dela na escola. Escrevi na lancheira dela com caneta permanente: da Duda, chama a Isabela. Gila leu aquilo no café da manhã e não disse nada, mas carregou aquela lancheira como se fosse uma prova de alguma coisa. Naquela noite, ela desenhou o primeiro mapa. Nossa rua, cada casa, cada árvore, as seguras em verde e as que precisavam de vigilância em vermelho. Esse é o nosso mapa, ela disse. Assim a gente sabe quem precisa ser protegido. Colei na geladeira. Eu não fazia ideia de que aquilo se tornaria o objeto mais importante da minha vida. Os primeiros anos foram magros, daquele jeito específico e desgastante que não rende boa história. 2 empregos entre nós 2, um aluguel com aquecedor que quebrava todo o inverno. Wagner saía antes do amanhecer e voltava cheirando a serragem e fumaça, e eu cuidava das contas e trabalhava meio período, e aprendi a fazer pouco dinheiro, cobrir um pouco mais de vida. Ele trazia os calos, eu trazia o papelório.
Nenhum dos dois teria conseguido sozinho, e quero dizer isso claramente porque, depois, tentaram contar a história como se eu tivesse simplesmente bancado um grande homem em silêncio. Não foi assim. Éramos duas pessoas carregando uma casa de pontas opostas. Teve uma noite naquele primeiro inverno que me mostrou quem nós seríamos. Duda teve febre alta às 2 da manhã, do tipo que faz um corpo pequeno queimar como brasa, e Wagner estava a 3 cidades de distância, num trabalho urgente de limpeza de terreno que não podia largar sem perder o contrato que estava pagando as nossas contas. Era só eu. E ao mesmo tempo, meu telefone piscava com uma crise no trabalho, um lote de sinistros que precisava ser conferido antes de uma auditoria antecipada. O tipo de coisa que faz alguém ser notado ou demitido. Olhei para o telefone. Olhei para a criança tremendo debaixo de 2 cobertores. E na verdade não foi uma escolha difícil. O que me fez perceber que nunca tinha sido escolha nenhuma. Virei o telefone de cara para baixo. Sentei no chão ao lado da cama dela com um pano molhado e uma bacia de água até a febre baixar, perto do amanhecer. Perdi prestígio no trabalho por causa do prazo perdido. Duda, quase dormindo, disse: "Você ficou o tempo todo", como quem confirma uma hipótese. E ela estava confirmando mesmo. Ela vinha me testando desde o dia em que nos conhecemos. E naquela noite, o resultado saiu. Depois vieram os incêndios. O verão de 2018 foi o que mudou tudo, embora ninguém fosse chamar aquilo de sorte na época. Wagner passou aquela temporada limpando terrenos queimados e cortando a vegetação que as seguradoras tinham começado a temer. E em algum lugar naquelas cinzas, ele viu a coisa que ninguém media. Eles fazem seguro da casa, ele me disse uma noite, exausto, mas ninguém mede o fogo. Ninguém avalia o risco antes de virar sinistro. Ele falou como quem reclama. Acabou virando uma empresa. Ele e Hélio montaram uma ferramenta rústica que avaliava o espaço de segurança ao redor de um imóvel, a distância das árvores até o telhado, a secura da encosta, a velocidade com que o fogo alcançaria as paredes. Wagner rabiscou a primeira versão no verso de um recibo de loja de ferragens. Guardei esse recibo numa pasta, porque é isso que eu faço. O primeiro cliente a pagar por aquilo foi um perito regional de seguradora que deu uma olhada e quis mais. Por essa época, Duda, já com 8 anos, desenhou um mapa maior. O bairro inteiro dessa vez, com toda a seriedade dela. Verde e vermelho, casas que ela tinha decidido que eram seguras e casas que precisavam de vigilância. Entregou para mim como um relatório. "É o nosso mapa", ela disse de novo, como se eu pudesse ter esquecido a missão. "Tem mais uma coisa daquele ano que preciso contar, porque importa depois." Uma noite, eu estava mexendo numa caixa velha e tirei uma fotografia da cabana da família, aquela da minha infância. Duda estudou a foto do jeito que o pai dela estudava um canteiro de obras. "Essa é uma casa de risco", ela disse. Apontou para os pinheiros encostados no telhado. "Todas essas árvores estão se tocando. Ia ter que cortar tudo isso." Ela tinha 8 anos e estava certa. Eu ri e guardei a foto e não pensei mais nisso. "Guarde essa cena." Ela disse isso anos antes de significar qualquer coisa. Nada na empresa foi fácil. Em 2020, um contrato piloto com uma concessionária de energia desmoronou de última hora. Mudança de diretoria do lado deles, um orçamento que evaporou, meses de trabalho de Wagner jogados fora, numa única ligação. O dinheiro acabou. Wagner sentou na nossa mesa de cozinha uma noite e disse que talvez fosse hora de voltar a só cortar árvore. Que talvez tivesse sido bobagem achar que um homem como ele podia construir alguma coisa. Eu não salvei a empresa. Quero ser honesta sobre o meu papel nisso. Só me recusei a deixar ela afundar numa terça-feira qualquer. Sentei com os números, achei onde estávamos sangrando e cortei.
Liguei para os 2 clientes que tínhamos e renegociei os termos para sobrevivermos ao trimestre. Mantive o barco boiando por mais um mês. E naquele mês, uma seguradora grande ligou de volta, porque outra temporada de incêndios tinha deixado eles desesperados justamente pelo que Wagner tinha criado. A família perdeu tudo isso, não viu nada. Teve uma noite naquele ano em que Duda tinha uma apresentação na escola. Nada grande. E eu guardei um lugar para o meu pai. Ainda não sei bem por quê. Esperança é teimosa e burra. O lugar ficou vazio. Fátima sentou ali no lugar dele e bateu palma 2 vezes mais alto que qualquer um. E depois Duda correu para ela, não para a cadeira vazia. E ali eu entendi quem era, de fato, a minha família. Foi naquele ano também que aprendi o que é uma família escolhida, porque começamos a construir feriados em torno de uma. Ação de graças era o peru ressecado da Fátima, e o Hélio queimando os pães, e a Duda encarregada do único prato que ninguém conseguia estragar. Era barulhento e imperfeito, e ninguém fazia conta de nada. Às vezes, sentada naquela mesa, eu sentia uma dor fantasma pela família de onde tinha sido cortada. Aí Duda dizia alguma coisa impossível, Fátima ria com o corpo inteiro, e a dor perdia força por um tempo. Por 9 anos, as exclusões vinham num calendário certinho. Em todo feriado, eu batia na porta. Não tenho orgulho de ter insistido tanto tempo. Em todo feriado, a resposta era o mesmo silêncio, devolvido pelo correio. Números bloqueados, recados passados por parentes, pedindo para eu não incomodar meu pai, cartões devolvidos. Tenho uma pilha deles presa com elástico que ia engordando a cada ano, e cada cartão daquela pilha estava com a letra de uma criança. O pior foi o funeral. Minha avó morreu quando Duda tinha 10 anos e eu só fiquei sabendo 3 dias depois do velório, por uma prima que achou que eu já tinha sido avisada. Não tinha sido. Minha mãe simplesmente me tirou da lista, do jeito que se tira um nome de uma nota fiscal. E quando vi as fotos depois, lá estava Tássia sentada na primeira fila, no lugar que teria sido meu, ocupando o espaço na família de onde eu tinha sido apagada sem sequer um telefonema. Eu não estava chorando uma avó naquele momento, estava chorando a confirmação. Para minha mãe, eu não era uma pessoa que tinha sido injustiçada, eu era um item que tinha sido removido da lista. Se alguma vez a sua família tratou a pessoa que você ama como um fardo a ser descartado, eu queria muito ouvir isso. Deixa nos comentários, não por mim, pela próxima pessoa passando o dedo na tela achando que é a única a quem já fizeram escolher. Você não é, e ajuda a saber disso. Teve uma rachadura, antes de eu estar pronta para ver. Minha tia deixou escapar numa ligação, uma coisa pequena, comum. Ela comentou que meu pai ainda ia pescar todo domingo, como sempre, e aí se conteve. Tarde demais. Um homem moribundo não pesca todo domingo. Anotei a data no meu caderno, do jeito que anoto tudo, e disse a mim mesma que tinha ouvido errado, porque a alternativa era uma porta que eu ainda não tinha força para abrir. Arquivei aquela anotação ao lado do envelope devolvido e não me deixei ligar os 2 pontos. Duda foi crescendo, e um dia a palavra chegou até ela. Tinha uns 12 anos. Veio até mim, segurando a beirada do mapa antigo e disse: Eu sei como ela me chamou. Procurei o que significa. Bagagem é o que a gente joga fora. Ela não chorou na minha frente. Rasgou um pedacinho do canto do mapa, o canto onde tinha escrito Nossa Família. Colei de volta com fita naquela noite, em silêncio. Sem sermão, só fita. Tem coisa que a gente conserta com as mãos, não com a boca. Foi uma prima, uma das mais gentis, que me disse a coisa que redefiniu meu pai para mim. Ele pergunta de você, ela disse, mas quem controla o telefone é a sua mãe, e é ela quem controla a história. Não perdoei ele por causa disso. Ser controlado não é o mesmo que ser inocente. Mas comecei a separar os dois na minha cabeça.
meu pai quieto e minha mãe que precisava tanto daquelas mentiras. E foi essa a pergunta que passou a me assombrar. Se meu pai não era o mentor daquilo tudo, por que minha mãe precisava tanto que ele estivesse morrendo? Para que servia aquela mentira, de verdade? Parei de bater na porta no ano em que Duda fez 12 anos. Não por raiva, por amor próprio, que demorei tempo demais para encontrar. Juntei tudo numa única lata: os cartões devolvidos, o envelope riscado, minhas anotações datadas, o mapa remendado da Duda, e coloquei a tampa e deixei numa prateleira alta. Achei que estava fechando um capítulo. Na verdade, só estava aguardando para o dia certo. Enquanto isso, a mata firme crescia um degrau de cada vez. A temporada de incêndios de 2021 fez as seguradoras precisarem do que Wagner tinha criado. Veio uma rodada de investimento, 9 milhões de reais, e a empresa saiu de uma caminhonete e um notebook para 30 funcionários e um escritório de verdade. Wagner continuava indo aos canteiros de obra cheirando a serragem porque nunca confiava numa avaliação de risco debaixo da qual ele mesmo não tivesse ficado em pé. Meu primeiro cartão de visita tinha um cargo que me fez rir alto quando saiu impresso: diretora de operações. Eu construí os sistemas, mantive os contratos, registrei cada documento com data e histórico de acesso, porque é o único jeito que eu conheço de manter uma empresa honesta. Ele construiu o que mantinha as casas seguras. Eu construí o que mantinha a empresa limpa. Cada arquivo, quem mexeu e quando. Duda, já adolescente, virou uma pessoa de verdade, com opiniões e humores e um jeito de discutir capaz de arrancar tinta da parede. Ela não era a nossa mascotinha. Batia a porta e pedia desculpa, e fazia perguntas difíceis, e mantinha o mapa velho pendurado no quarto, do jeito que outros adolescentes mantêm um pôster. "Você ainda guarda isso?" perguntei uma vez. "É o nosso mapa", ela disse, como se a resposta fosse óbvia, e eu fosse meio devagar. Em 2022, a empresa levantou uma rodada maior, 28 milhões de reais, e já empregava quase 100 pessoas. Em 2023, fechou contrato com uma concessionária de energia que um dia tinha recusado Wagner, e ele foi na reunião pessoalmente, de camisa passada, e não se gabou, o que me fez amá-lo ainda mais. E em algum ponto de tudo isso, a família que tinha devolvido os cartões de aniversário de uma criança por anos começou, bem devagar, a perceber que a gente existia. O primeiro sinal foi pequeno. Tássia me mandou mensagem. Depois de anos de silêncio, ela escreveu: "Tenho sentido sua falta." 3 mensagens depois, já estava perguntando, numa voz que se esforçava para soar despretensiosa, o quanto a gente realmente tinha da empresa. Foi assim desde o começo. O carinho chegava primeiro, sempre umas 3 ou 4 mensagens antes do pedido real, para que o pedido real pudesse fingir ser um detalhe de última hora. Ela perguntou da nossa casa, perguntou qual era a participação do Wagner, disse que queria saber só para poder se gabar da irmãzinha. E cada uma daquelas aproximações carinhosas caía poucos dias depois de alguma notícia financeira sobre a mata firme. Queria dizer que enxerguei isso claramente logo de cara. Não enxerguei. Porque havia uma mensagem guardada no meu celular, de 3 anos antes, que eu nunca tinha apagado. E quando finalmente voltei e li em sequência, meu estômago virou. Tássia já tinha me procurado uma vez antes, anos atrás, toda carinho e nostalgia, um gesto de paz que me fez chorar num estacionamento de alívio. E aí, 4 mensagens depois, ela me pediu para ser fiadora de um empréstimo, para ajudar numa situação temporária do negócio dela. O carinho tinha sido a embalagem. O pedido era o presente escondido dentro. Eu tinha dito não, gentilmente, e ela tinha sumido e ficado fria por mais 3 anos. Eu tinha guardado aquela mensagem, do jeito que guardo tudo,
E agora, ali estava a nova. E quando coloquei as duas lado a lado, eram quase a mesma mensagem, mesma abertura, mesma lembrança de infância, mesma virada. Minha irmã tinha um roteiro e estava rodando de novo comigo. Querida, disse Fátima, quando eu mostrei, no jeito calmo e direto dela. Eles não querem você de volta. Eles querem lucro sobre você. Ela me disse para anotar cada contato e a data. E eu anotei. Aí, no mesmo mês, chegaram duas coisas. E eu não consegui mais fingir que não via nenhuma das duas. A primeira foi uma carta encaminhada por um parente que achou que eu devia saber. Era um aviso de não renovação de seguro para a cabana da família. O motivo estava escrito ali, claro. Alta exposição a incêndio florestal, encosta sem manutenção, valor em queda. A cabana, a única coisa que minha mãe tratava como prova do status da família, a propriedade que tinham feito questão de deixar fora de qualquer herança que pudesse chegar a mim, agora era um risco que ninguém queria segurar. E naquele momento, lembrei de uma menina de 8 anos, apontando para uma fotografia e dizendo: "Essa é uma casa de risco. Ia ter que cortar tudo isso." A segunda coisa foi uma foto. Minha prima gentil mandou sem muito comentário. Mostrava meu pai numa represa, segurando um peixe, rindo, a cor boa, os ombros retos. A data era recente. Meu pai moribundo, aquele que eu tinha antecipado o luto durante 9 anos, estava ali ao sol, com um peixe na mão e um sorriso enorme. 9 anos de culpa racharam ao meio, numa única imagem. Não explodi. Quero que você entenda a disciplina que isso exigiu, porque eu não sou nenhuma santa. Sou só uma pessoa que aprendeu muito cedo que a mão calma é a que guarda as provas. Fiquei sentada com aquela foto e senti a coleira escorregar do meu pescoço. E por baixo da raiva, uma pergunta mais fria subiu. Se ele estava bem, a mentira nunca foi para protegê-lo. Era para me controlar. E uma mentira paciente daquele tamanho não se sustenta à toa. Ela é construída para um retorno. Por essa época, Wagner trouxe uma advogada chamada Glória Marques, principalmente para garantir que a estrutura da empresa estivesse limpa diante do que vinha por aí. Mas contei para Glória a história da minha família, inteira, porque tinha aprendido que advogado é só um guardião profissional de provas, e reconheci uma colega de ofício. Ela ouviu tudo, e no final, disse uma coisa que só entendi bem depois. O problema com gente como a sua mãe, ela disse, é que todo mundo sente que ela mentiu. Sentir não é prova. O que você precisa é dela por escrito, pedindo alguma coisa em troca da mentira. Você ainda não tem isso. Bateu a caneta na mesa. Você não precisa de tribunal. Precisa que eles coloquem no papel. E gente assim sempre coloca, mais cedo ou mais tarde. Quando finalmente querem alguma coisa, eles escrevem. No bloco dela, escreveu 3 palavras e sublinhou: espera pela lista. Naquela mesma temporada, também descobri que a vida de Tássia não era aquela coisa impecável que a família vendia por aí. Uma parente deixou escapar que a filha predileta estava em maus lençóis. Um negócio que tinha desandado, dívidas que ela escondia, um casamento que tinha acabado sem anúncio nenhum. Aquilo caiu estranho em mim. Passei a vida inteira sendo medida contra Tássia e sempre ficando aquém. Agora entendia que a régua tinha sido oca o tempo todo. E entendi também que uma família com uma predileta em queda livre, cedo ou tarde, viria atrás de uma rede de segurança. Em março, a Mata Firme abriu capital na bolsa. Não vou fingir que entendo cada detalhe do processo, e não vou te encher de linguagem técnica, porque a mecânica não é o que importa. A empresa foi avaliada em cerca de 220 milhões de reais. As ações da nossa família correspondiam a mais ou menos 1/5 disso. O número da manchete, aquele que minha mãe acabou mandando para os parentes num texto, era 44 milhões de reais. O que a manchete não dizia
era que aquele número existia inteiramente no papel. Nossas ações estavam travadas por 180 dias. Não podíamos vender, não podíamos usar como garantia com facilidade, não dava para transformar aquilo numa casa, num cheque ou num resgate. O que tínhamos de fato no banco mal daria para trocar o telhado da cabana. 44 milhões de reais, dizia a manchete. E eu estava numa cozinha com prestação de financiamento no pé, lendo aquilo no celular. A família, quando viesse, só ia enxergar a manchete. Nunca leram a parte que dizia no papel. 9 dias depois da notícia estourar, minha mãe ligou. 9 dias. Anotei, do jeito que anoto tudo. A voz dela veio calorosa e suave, como se a gente só tivesse perdido o contato por acaso. Como se uma distância tivesse se aberto sozinha, feito clima. Isabela, minha filha, ela disse, faz tanto tempo. Não me desculpa. Não, eu estava errada. Só, faz tanto tempo. Como se o tempo fosse a coisa que tinha riscado meu nome daquele envelope, e não a mão dela. Ela queria passar lá para reatar. Naquele fim de semana, se desse. Tássia mandou mensagem em menos de 1 hora, empilhando intimidade, resgatando verões de infância, nossas piadas antigas, a cabana de novo, e entretecido em toda aquela nostalgia, o fio de verdade. Vocês já pensaram no que a família merece? Era quase palavra por palavra a mesma abertura do roteiro que eu já tinha lido 2 vezes antes. Ali estava, o que a família merece. Se você já teve gente sumindo da sua vida e reaparecendo bem na semana em que sua situação melhorou, você já conhece esse sabor específico de telefonema. Me conta que não sou só eu. Deixa uma palavra nos comentários se alguém voltou para você só depois que você passou a valer alguma coisa. Acho que muita gente é mais calada sobre isso do que devia. Wagner e eu conversamos na mesa da cozinha aquela noite. A mesma mesa onde antes os números tinham feito ele pensar em desistir. Decidimos abrir a porta uma vez, escutar, não discutir, deixar elas falarem. As pessoas mostram tudo quando acham que já ganharam, disse Wagner. Combinamos nossos limites antes delas chegarem, do jeito que se combina um plano antes de entrar numa tempestade. Ensaiamos a única palavra que talvez precisássemos dizer, para não travar na minha garganta na hora certa. E concordamos numa coisa sem nem precisar discutir. Duda não estaria na sala. Tinha 15 anos, e aquela não era uma ferida que a gente ia reabrir na frente dela. Ela foi passar a noite na casa da Fátima. Antes de todo mundo chegar, tirei a lata da prateleira alta e deixei fechada em cima do balcão, por perto, só por garantia. Elas chegaram num sábado. Minha mãe de casaco bom, minha irmã, meio passo atrás. E nas mãos da minha mãe, uma pasta. Notei a pasta antes de qualquer outra coisa, porque eu reparo em detalhes. Não era nova. Os cantos estavam amaciados de tanto manuseio, as margens cheias da letra da minha mãe. O que quer que estivesse ali dentro existia fazia tempo. Tinha sido revisado e refinado e carregado de um lado para outro à espera. Aquilo não era o gesto espontâneo de uma mãe com saudade da filha. Aquilo estava pronto antes mesmo da empresa abrir capital. Sentamos na sala. Wagner ofereceu café. Minha mãe olhou em volta pela nossa casa e eu vi ela fazendo as contas, precificando os móveis, avaliando a vida ali. Aí ela juntou as mãos por cima da pasta gasta e disse, na voz mais suave que tinha: "A gente acha que é hora de curar essa família, mas curar significa ser justo com o que cada um sacrificou." Deslizou a pasta pela mesa. 2,5 milhões de reais. Ela leu em voz alta, como se fosse um ponto de partida razoável, por tudo que investimos em você, sua criação, seus estudos. É só justo, continuou. A empresa deveria avaliar e reformar a cabana profissionalmente, às nossas custas, porque afinal, aquilo agora era uma expertise que a família tinha em casa.
Havia um cargo para Tássia, dadas as conexões dela no ramo, o que foi a primeira vez que eu ouvi falar de qualquer conexão da minha irmã naquele setor. Havia R$ 8.000 por mês para o tratamento contínuo do meu pai. E havia um último item, o que fez minhas mãos ficarem imóveis, um comunicado público, compartilhado com a família inteira, dizendo que eu tinha voltado para casa, que tinha retornado às pessoas que me criaram. Wagner pegou a pasta, leu sem pressa, os olhos descendo pela página e depois voltando para uma linha, e um pequeno sorriso tocou o canto da boca dele. Não era cruel. Preciso ter cuidado descrevendo isso, porque não era um sorriso de vilão nem de triunfo. Era a expressão específica de um homem que acabou de ver alguém entregar nas mãos dele exatamente a coisa que ele nunca conseguiria sozinho. Perfeito, ele disse baixinho. Colocou a página na mesa. Vocês acabaram de colocar isso por escrito. Agora minha advogada tem prova. O rosto da minha mãe mudou. Por um instante, ela parou de respirar. Uma pausa segurada, e depois ela estendeu a mão para a pasta, como se pudesse puxar as palavras de volta para dentro. Tássia olhava entre nós dois, ainda sem entender, do jeito que eu também ainda não entendia por completo. Mas eu já tinha visto o rosto da minha mãe, e confiava mais no rosto dela do que na minha própria confusão. Wagner não explicou na linguagem jurídica, explicou do jeito que se explica para a família. A senhora passou 9 anos contando para todo mundo que ela abandonou um homem moribundo. Ele disse, e acabou de me passar uma conta pelo tratamento médico dele. 8.000 por mês, bateu o dedo na linha. Por um homem de quem eu tenho uma fotografia do mês passado segurando um peixe. Foi a primeira rachadura, e minha mãe ouviu o estalo. Mas ela não ia se sentar e deixar ser lida daquele jeito. Se endireitou. Isso é privado, ela disse. Vocês não entendem a nossa família. Agora eu entendo, eu disse. Abri a lata. Queria dizer que planejei cada palavra, mas não planejei. Só sabia a ordem em que as coisas precisavam sair, porque era a ordem em que eu vinha guardando aquilo havia anos. Tirei a fotografia primeiro e coloquei em cima da pasta, bem em cima da linha sobre o tratamento do meu pai. Ele está bem, mãe. Ele está bem há muito tempo. A senhora congelou ele no pior momento e vem me cobrando juros disso há 9 anos. Ela começou a falar do coração dele, do susto, e eu deixei, porque era quase verdade. Então terminei a frase por ela. Ele teve um susto de verdade em 2017, bem na época em que a senhora me cortou. Um stent, umas semanas assustadoras, e depois se recuperou completamente. E a senhora nunca corrigiu a história, porque um pai recuperado não serve para nada. Um pai moribundo é uma coleira. A senhora manteve ele morrendo na história, porque isso me mantinha culpada e mantinha todo mundo com raiva de mim. Tássia entrou na conversa então, e foi nessa parte que entendi que ela tinha o próprio jogo. Não defendeu a história. Puxou para o lado da justiça, da família, de como tinha sido difícil para todo mundo, e ao fazer isso, disse a coisa que deixou o plano inteiro visível. Você tem 44 milhões de reais, Isabela. Não ia te fazer mal ajudar. Nunca nem passou pela sua cabeça que a gente pudesse realmente precisar. Precisar, não merecer. Precisar. Minha irmã, a joia da família, disse precisar. E ali, finalmente, enxerguei a máquina por trás da reconciliação. Peguei meu celular, achei a mensagem antiga, de 3 anos atrás, e achei a nova, e li as duas em voz alta, uma atrás da outra. Mesma abertura, mesma lembrança de infância, mesma virada para dinheiro. Vocês têm um roteiro, eu disse. Você usou isso comigo 3 anos atrás, para eu ser fiadora e te tirar de um buraco, e está usando de novo. Isso nunca foi uma mãe com saudade da filha. É um resgate para ela. Olhei para minha mãe, do mesmo jeito de sempre. Só precisava que eu ficasse grande o bastante para bancar dessa vez.
O silêncio de Tássia foi a coisa mais alta daquela sala. Aí apontei para a exigência do comunicado público, aquele em que eu deveria anunciar que tinha voltado para a família. Não dá para ter dos dois jeitos, eu disse. Por 9 anos, eu sou a filha ingrata que foi embora. Agora vocês querem que eu pague de volta, por ter sido criada, e querem que eu fique na frente de todo mundo, dizendo que voltei para casa. Escolham uma história. As duas estão na mesma página, com a letra de vocês mesmos. Uma advogada só precisa dessa página. A boca da minha mãe abriu e fechou. Ela tentou uma última vez recorrer à versão dos fatos em que tinha vivido durante uma década. A gente sempre só quis o melhor. Então onde vocês estavam? Eu disse, quando ela chorava achando que a culpa de eu ter perdido minha família era dela. E coloquei os cartões na mesa. Botei ali toda a pilha presa com elástico. 9 anos de cartões de aniversário de uma criança. Todos com a letra da Duda. Todos carimbados como devolução ao remetente. Não disse nada por um instante. Deixei elas olharem para a pilha. Depois eu disse: isso é o que vocês mandaram de volta. Todo ano. Vocês nem conseguiam abrir. Ela é a bagagem que vocês se recusaram a desembrulhar. A sala ficou quieta de um jeito que não tinha nada de dramático. Até Tássia não tinha mais nada a dizer. Minha mãe olhou para os cartões e, pela primeira vez na minha vida, eu vi ela chegar bem perto da beira da verdade. Alguma coisa cedeu no rosto dela. Só um pouco. Do jeito que um rosto faz quando a pessoa está prestes a dizer "eu sinto muito" e sentir de verdade. Foi quando a porta se abriu. Meu pai entrou pelas próprias pernas, firme, a cor boa, exatamente como estava na foto. Minha mãe tinha deixado ele no carro. Entendi isso na hora. Ela tinha trazido ele como um adereço, o velhinho frágil esperando lá fora para reforçar o argumento dela, e nunca tinha planejado que ele entrasse e fosse visto. Mas ele saiu do carro sozinho. Caminhou até a porta pelas próprias pernas. Depois de 9 anos dobrando o guardanapo num quadrado perfeito, meu pai finalmente tinha decidido não ficar quieto. Ele olhou para os cartões na mesa. Olhou para mim. A senhora contou para eles que eu estava morrendo. Eu disse para minha mãe, e minha voz não tremeu, o que me surpreendeu. A senhora me enterrou viva para ficar com ele. Meu pai não dobrou nada. Deixou as mãos paradas ao lado do corpo e disse para mim, na frente das duas: ela tem razão. E eu deixei acontecer. Foi só isso que ele conseguiu dizer naquele momento, mas foi mais do que ele tinha me dado numa década inteira, e caiu como uma tempestade rompendo. Tássia tentou uma última vez levar a conversa de volta para o dinheiro, para a necessidade, para a justiça. Minha mãe tentou juntar a pasta e a dignidade ao mesmo tempo, mas o que elas tinham vindo fazer já estava morto ali na mesa, entre os cartões e a fotografia. Não sobrava nada para exigir. Você não pode cobrar de alguém por ter te abandonado e, ao mesmo tempo, cobrar dele por ter te criado. Você não pode apresentar um pai moribundo que entra andando pelas próprias pernas. Eu tomei as decisões, e as disse em voz alta, porque passei a vida inteira deixando os outros narrarem por mim, e cansei disso. Não haveria 2,5 milhões de reais. Não haveria resgate disfarçado de reconciliação. A empresa não ia tocar na cabana. A cabana era delas, e os problemas dela eram delas, e eu tinha terminado de ser a solução da família para um incêndio que elas mesmas tinham ateado. A história sobre mim ia parar. Glória mandaria uma carta deixando isso bem claro. E agora, graças à pasta, aquela carta teria força. Não um processo, não um tribunal. Só o fato simples e documentado de que elas sabiam a verdade e venderam a mentira em troca de dinheiro. E que isso custaria a elas o prestígio na única comunidade com que minha mãe sempre se importou, se continuasse. Tirei o mapa da Duda da lata, o remendado com fita,
aquele em que uma menina de 8 anos tinha desenhado o bairro inteiro em verde e vermelho, e botei em cima da pasta, bem sobre a linha que exigia a reforma da cabana. Ela mapeou o que valia a pena proteger quando tinha 8 anos, eu disse. Vocês deveriam ter feito a lista dela, não fizeram, então vocês não entram na minha. Minha mãe se levantou, tentando pegar a última palavra, do jeito que sempre fazia. Meu pai sentou-se quietinho do meu lado da sala. Não teve julgamento. Não precisou. A história que minha mãe passou 9 anos contando morreu numa tarde só. Porque as pessoas para quem ela tinha contado aquilo começaram a ouvir a outra versão, aquela com uma fotografia e uma pilha de cartões devolvidos junto. O prestígio dela na igreja, na família, no pequeno mundo que ela passou a vida toda cultivando, não sobreviveu aos detalhes. A situação de Tássia ficou por conta dela mesma resolver, sem o nosso dinheiro. O resgate simplesmente não aconteceu, e eu fiz as pazes com não ser responsável por isso. A carta da Glória saiu. Veio uma resposta concordando com todos os termos. Foi a comunicação mais curta e mais honesta que já recebi da minha família. Umas semanas depois, minha tia ligou, dessa vez para se desculpar. Ela tinha acreditado na história por 9 anos e disse isso claramente. E perguntou como a Duda estava. Foi pequeno. E foi tarde. E eu aceitei assim mesmo. Porque estou tentando ser o tipo de pessoa que sabe diferenciar um pedido de desculpas que custa alguma coisa de um que não custa nada. Meu pai pediu para me ver a sós. Nos encontramos num restaurante no meio do caminho entre nossas duas vidas. Ele não dobrou o guardanapo. A mão dele ficou parada, plana sobre a mesa, o tempo todo, e eu reparei, porque eu reparo em detalhes, e porque foi a primeira vez na minha vida que eu via ele recusar aquela fuga em particular. Eu deixei ela fazer de você a vilã porque era mais fácil do que me posicionar, ele disse. Isso foi meu, não dela, meu. Tive um susto no coração e deixei ela transformar isso numa arma, e assisti ela devolver os cartões de uma menininha e não disse nada. Não tem versão disso que eu possa jogar na culpa da sua mãe. Escolhi o silêncio. Escolhi por 9 anos. Ele não pediu perdão. Não mencionou a idade, nem a saúde, nem os anos que lhe restavam. Não pediu dinheiro. E não pediu para voltar como se nada tivesse acontecido. Só nomeou o que tinha feito, item por item, do jeito que se lê uma lista que finalmente se está pronto para assumir. Eu posso te perdoar, pai, eu disse. Essa parte é de graça. Confiança é a cara. E o Senhor vai pagar devagar, e eu que decido o preço. Ele balançou a cabeça, como um homem que já esperava exatamente aquilo, e achou justo. Começamos com um café por mês, pequeno, condicional, algo que qualquer um dos dois pudesse largar. Uma porta estreita, entreaberta só o suficiente para uma pessoa, e fechada para as duas que nunca tinham conquistado o direito de voltar por ela. No primeiro daqueles cafés, um mês depois, ele perguntou se podia conhecer a Duda algum dia. Não logo, disse rápido. Quando ela quisesse, se algum dia quisesse, nos termos dela. Eu disse que era o jeito certo de perguntar, e que a decisão seria dela. E ele disse, claro que é. E eu acreditei, o que era novidade. Dirigi para casa naquela tarde mais leve do que tinha estado em 9 anos, e Duda estava esperando na varanda com o mapa nas mãos. Ela já tinha ouvido o resumo, as partes que uma garota de 15 anos devia ouvir. Virou o papel velho, olhando para a própria letra de quando tinha 8 anos. Eu procurei o significado de bagagem de novo, ela disse. Faz um tempo. Significa a coisa que você carrega e não quer. A coisa que você devia deixar para trás. Me entregou o mapa, você me guardou. Por 9 anos guardou cada cartão bobo que eu fiz. Então acho que eu nunca fui bagagem. Ela deu de ombros, do jeito que adolescente dá de ombros quando está dizendo algo enorme e não quer que você faça drama. Eu era só família.
Você só teve que provar isso para todo mundo do jeito difícil. Naquela noite, fizemos a coisa mais comum do mundo. Fizemos um jantar ruim, nós três numa cozinha pequena demais para aquilo. Wagner queimando o alho do jeito que Hélio queimava os pães, Duda narrando nossos fracassos como locutora de esporte. Fátima veio comer as sobras que fingia não querer. Ninguém fez conta de nada. Foi barulhento e imperfeito. E foi, por qualquer medida que já importou, uma família à mesa. Mandei emoldurar o mapa. Fica pendurado perto da nossa porta agora. Árvores verdes e árvores vermelhas. Um canto remendado com fita e a legenda cuidadosa de uma criança sobre quem valia a pena proteger. A cabana não está nele. Nunca foi o bairro dela, nunca foi a família dela, só uma casa vermelha numa fotografia velha que uma menina de 8 anos enxergou claramente antes de qualquer um de nós. As pessoas às vezes me perguntam se o dinheiro consertou tudo. Não consertou. O dinheiro ficou travado no papel durante quase toda a história e nunca curou nada. O que consertou foi menor e mais difícil de vender. Foi um homem que manteve uma porta destrancada sem nunca me obrigar a passar por ela. Foi uma viúva que bateu palma 2 vezes mais alto de uma cadeira vazia. Foi uma menina que testou se eu ficaria e um dia parou de checar a janela. Família não é quem te criou e guardou a conta. Não é sangue e definitivamente não é patrimônio. Família é quem continua na sala quando você não tem nada a oferecer e continua nela quando de repente você tem tudo e eles não querem nada disso para si. Se alguma parte disso chegou até você, se você é a pessoa sendo chamada agora de bagagem, se o seu valor está sendo medido pelo que podem te cobrar, eu quero que você ouça a única coisa que levei 9 anos para aprender. Você pode fechar a porta, você pode manter fechada para algumas pessoas e entreaberta para outras. Perdão e acesso não são a mesma coisa, e você segura a chave dos dois. Compartilha isso com alguém que precisa ouvir hoje. Se inscreve se você quiser ficar para a próxima história, porque sempre tem uma próxima. E sempre tem alguém finalmente largando um peso que nunca devia ter carregado. Nos vemos por lá. Obrigada por ficar até o final comigo.